Fala, investidores! Bom, vamos nos aprofundar ainda mais sobre a debenture da ENGIE, como os fatores relacionados à empresa, né, economia do Brasil, como é que eles podem afetar esse ativo. Então vamos verificar o vencimento dos contratos de concessão, vamos alertar para o risco, né, que sempre existe de uma possível intervenção governamental, analisar a taxa da emissão, se ela faz sentido, relembrar as taxas dessa emissão como um todo, que a gente já falou anteriormente, se elas fazem sentido para você, e vamos dar a segunda opinião, né? Isso, vamos falar o que a gente pensa sobre esse ativo. Bora lá? Concessões, vamos começar falando disso, tá? Como a gente viu, a empresa ela tem os prazos de concessão, né, de expiração das concessões, então entre 2030 e 2048. Não temos garantia, claro, de que as concessões atuais elas vão ser prorrogadas para além das datas, né, para além desses termos que elas já estão homologadas, mas o ponto de atenção é concessões importantes dela, né, 43% da atual capacidade instalada da empresa, expiram entre 2030 e 2032. Então, isso é um prazo menor do que a dívida dessa emissão em particular. A Fitch acredita que o grupo ele ainda dispõe de tempo, né, para administrar essas exposições aí, possíveis impactos, né, no fluxo de caixa dela, na estrutura de capital, na liquidez da empresa, e que isso vai ser solucionado antecipadamente. Além disso, a partir de 2028, mais de 35% da energia da ENGIE do Brasil eles vão estar descontratados. E isso é um risco, né? Um risco de precificação de médio prazo. Então, alerta ligado principalmente para o investidor que deseja carregar essa dívida até o vencimento. Intervenções governamentais. O governo brasileiro frequentemente intervém na economia brasileira e em algumas situações faz mudanças e já fez mudanças significativas na política, nas regulamentações. A gente não precisa nem ir tão longe. Em 2012, por exemplo, na época do governo Dilma, ela assinou uma medida provisória que determinava a redução das tarifas e a renovação das concessões de geração, de transmissão e distribuição de energia. Resumo da ópera, isso foi especialmente trágico para as empresas de energia elétrica, né? Porque o risco regulatório, a maneira como esse corte foi feito, foram um dos temores aí do mercado para tentar fugir dos ativos do setor tradicionalmente defensivo. Então, a economia brasileira, ela tem se caracterizado por essas intervenções, né? Eventualmente até drásticas por parte do governo e por ciclos econômicos bastante instáveis, né? Então, isso pode continuar acontecendo no futuro. Modificação em lei, em regulamentações feitas aí nos últimos anos, né? De acordo com interesses políticos, tudo isso torna um risco de algo bastante prejudicial para as companhias como um todo. Entendido esse cenário, vamos agora olhar para taxas dessa emissão. Se você prestou bem atenção nos vídeos anteriores, você deve ter percebido que a taxa teto dessa debenture é uma taxa de fechamento de NTN-B 2035 na data de book building, mais um spread negativo, ou seja, menos alguma coisinha, né? É bem verdade que os fluxos de caixa da empresa eles são robustos, são previsíveis, sendo reajustados aí nominalmente pelo IPCA, acumulado no período. Isso tem uma certa previsibilidade, estabilidade, protege contra a inflação. Mas como qualquer outro investimento, para fazer sentido, ele tem que te pagar um prêmio de risco, ou seja, ele tem que te remunerar uma taxa superior a um ativo livre de risco. Aqui nesse caso, a gente sempre usa os ativos, né, os títulos públicos do Tesouro Nacional. Então se a gente pegar como exemplo, o DI de janeiro de 2031 está aí em 13,16%. A taxa da primeira série, ela sairia algo em torno de 12,8%, enquanto a taxa IPCA+, sairia algo em torno de 6,8%. Então, antes da gente analisar o ativo do Tesouro, vamos olhar a emissão da própria ENGIE, que ocorreu em fevereiro desse ano, menos de 5 meses atrás. As taxas finais foram de 14,35% e de IPCA mais 7,55%. Ambas com vencimento em 2032. As taxas saíram com um spread negativo de 0,22% da primeira, 0,17% na série do IPCA+. É bem verdade que o mercado está com bastante volatilidade, né? Os spreads estão oscilando mesmo, mas olhando para essa emissão atual, os spreads estão praticamente nas mínimas, né, nos últimos anos, conforme a nossa tabela aqui que a gente vai mostrar. Isso faz sentido? Será que faz algum sentido isso? O investidor tem, resumidamente, dois objetivos, né, ao participar de uma oferta como um todo. Ele pode tentar carregar esse ativo até o vencimento. Nesse caso, a gente está falando de um ativo com vencimento de 10 anos, com vencimento de concessões aí no meio do caminho. Convenhamos que bastante coisa pode acontecer em 10 anos, né? Segundo objetivo, sair do ativo antecipadamente, pular fora antes. Então, vamos analisar esse aqui com mais calma. As durations são de 5,88 anos na primeira série, 7,31 na segunda, com vencimento em 2035. Entender a duration do ativo é uma medida importante para você entender como é que as mudanças na taxa de juros podem impactar o valor de um título de renda fixa. Te ajuda a gerenciar o risco associado ao investimento que você pensa em fazer, tá? Fazendo um cálculo simples, para cada
percentual de oscilação da taxa de juros, a gente multiplica pela duration do título e a gente chega ao percentual aproximado de oscilação, positiva ou negativa, tá? Que o título vai sofrer. Ou seja, para cada 1% de oscilação na taxa pré-DI, esse ativo vai sofrer uma marcação positiva ou negativa de quase 6% na primeira série, quase 7,5% na segunda, que são as durations do título. Beleza? Só para efeito de comparação, tá? Vamos pegar um título público, mas com um vencimento um pouco mais longo, para 2040. Mas com detalhe, a duration desse título público é a mesma do vencimento, tá? 15 anos. O ponto de atenção é o seguinte, e esse título vai ser mais sensível às oscilações da taxa, tanto para cima quanto para baixo, por conta da sua duration mais longa. Mas aí que mora o segredo. Se esse ativo sofre a mesma oscilação de 1%, a marcação positiva é de 15%. Mesmo que tenha a inclusão do imposto de renda sobre o rendimento, se a sua ideia é sair antecipadamente do ativo, pode ser que faça mais sentido. Para finalizar, tem uma característica dessa debenture que às vezes passa despercebida pelos investidores, né, que exige uma certa atenção. Porque transcorridos 2 anos a contar da data de emissão, a Ende ela poderá, a seu exclusivo critério, condicionado ao aceite do debenturista, comprar as debentures por valor igual ou inferior ao valor nominal unitário. Daí, né, o que isso significa na prática? O seguinte, caso a Ende adquira as debentures, os investidores vão poder sofrer prejuízo financeiro em decorrência dessa aquisição facultativa, né? Então não tem qualquer garantia de que vão existir no momento da aquisição outros ativos no mercado que vão te dar um retorno semelhante a essa debenture. Você pegaria um dinheiro abaixo e você não conseguiria investir em nada que pagaria sua debênture. E isso é muito comum em cenário de queda de taxa de juros, né? Que a empresa ela consegue refinanciar a sua dívida a um custo mais baixo ali no futuro, né? Então imagina, você tem comprado um título aí IPCA mais 7%, mas em 2028 a taxa de mercado seja IPCA mais 5%. Então a empresa vai recomprar o seu título, porque ela vai conseguir se endividar a IPCA mais 5%, mas você não vai ter mais nada para investir no IPCA mais 7% como você ganhava. Então isso pode ser prejudicial, porque isso corta os seus ganhos, né? Você estava contando com um investimento num prazo maior, com um rendimento maior, e não vai conseguir. Por outro lado, é claro que o mercado exige uma taxa superior para compensar isso. Tem que pensar o que compensa. E vale lembrar que nesse cenário, como diria o ex-ministro da Fazenda durante o governo do Fernando Henrique, né, Pedro Malan, no Brasil até o passado é incerto. Então, os rendimentos das debêntures atualmente, eles são isentos do imposto de renda. Mas uma medida provisória apresentada pelo governo atual, em junho agora desse ano, pode alterar o tratamento tributário previsto na lei. Então, para as pessoas físicas, os rendimentos decorrentes da debênture passariam a estar sujeitos a uma incidência de imposto de renda na fonte de 5%. O ponto é, caso a medida provisória seja convertida em lei, além do risco de reinvestimento que a gente comentou, essa nova incidência de imposto de renda vai se aplicar também às debêntures emitidas ou repactuadas a partir de 1º de janeiro de 2026. Depois de levantar todos esses pontos, vamos agora à nossa segunda opinião sobre esse ativo. A empresa ela tem reforçado a sua estratégia de expansão em geração renovável e transmissão de energia elétrica, com investimentos que prevêem mais de 6 bilhões de reais entre 2025 e 2026, mas frente a um ciclo mais intensivo de investimento, a alavancagem financeira da empresa segue controlada, tá? Tranquila. Um ponto de atenção que você tem que se preocupar são os vencimentos das concessões que elas expiram entre 2030 e 2032, ou seja, antes do prazo de vencimento dessa emissão, e que representam 43% da atual capacidade instalada da empresa. Então, indo direto ao ponto, a questão que você tem que levar em consideração é a seguinte: a empresa é uma das líderes no setor de energia, os fluxos de caixa são robustos, são previsíveis, são reajustados anualmente pelo IPCA. Uma coisa que você tem que ter em mente antes de fazer esse investimento é pensar qual é o meu real objetivo com esse investimento. É levar essa dívida até o vencimento ou tentar sair antecipadamente? Porque levar um crédito privado até o vencimento, com prazo de 10 anos, exige uma certa confiança, né? Muita confiança nesse futuro da empresa. Então a empresa está num setor defensivo, que é o setor de energia elétrica, tem contratos longos, mas risco sempre é risco, né? Sempre existe. Ou seja o risco do negócio, seja por mudança governamental, os spreads que estão atualmente nas mínimas, né, dos últimos anos, fazem com que a diferença frente a um ativo de emissão do governo, por exemplo, fique mais apertado e a alocação fica não tão óbvia assim. O segundo ponto que você tem que ser levado em consideração, na nossa opinião, é se seu objetivo é sair antecipadamente e tentar ganhar algum dinheiro da marcação a mercado, talvez faça mais sentido investir numa NTNB, a NTNB principal, no caso, né, que não tem pagamento de cupom, né, e tem a sua duration igual ao seu vencimento. Mesmo que exista a cobrança de imposto de renda, ela é netada, né, pela duration mais longa do papel. E convenhamos, apesar da volatilidade maior,
o risco é soberano, né? Além disso, conforme a gente já mencionou anteriormente, os spreads estão nas mínimas, né? Eles podem voltar a subir e isso vai impactar ainda mais a marcação a mercado dos papéis de crédito privado. Mas se você gosta de investir em debêntures, gosta do setor de energia elétrica, se interessou por algum desses ativos, né, por alguma dessas séries, por conta de todos os pontos positivos que a gente falou, inclusive da própria empresa, manda sua carteira pra gente. A gente pode te indicar um percentual da sua carteira que faça sentido para você, de acordo com o seu perfil, os seus objetivos, investir nessa oportunidade desse ativo. Beleza? Bom, e continua acompanhando nossos vídeos. Até mais!